Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Um privilégio estar com você mais uma vez, neste domingo, celebrando um tema, um dos textos, uma das lições de Escola Bíblica Dominical. Hoje, então, o texto 11, o título é A Humilhação de Amã e a Honra de Mardoqueu. O texto bíblico é o que está registrado no livro de Esther, no capítulo 6, versículo 1 a 14, que diz: Naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se lerem diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e Teres, dois eunucos do rei, dos guardas da guarda da porta, que procuravam pôr as mãos no rei Assuero, ou seja, matá-lo. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei e seus servos disseram: coisa nenhuma se fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os jovens do rei disseram: eis que Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. E Amã, entrando, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração, na sua mente: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado e ponha-se-lhe a coroa real na cabeça. Entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra o rei se agrada. E levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, se apregoe diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste, o cavalo, como disseste, faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste, o cavalo, vestiu a Mardoqueu, levou a cavalo pelas ruas da cidade, apregou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberta a cabeça. Então contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes cairás perante ele. Estando eles ainda falando, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Esther lhe preparara. Essa história, esse episódio é interessantíssimo, porque o texto já diz a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Existem nessa história, nesse fato, muitas orientações, muitas direções para a gente pensar. Eu vou tentar canalizar com você nesse tempo aquilo que entendo ser objetivo para nós. Ver o texto bíblico e estudá-lo, apreciá-lo, meditar nele e ver para nós, para o nosso devocional, o que isso diz respeito a mim. O que isso fala comigo, em que eu preciso mudar, em que eu preciso me orientar dentro dessa história. Que proveito eu preciso ter disso que eu estou vendo no texto sagrado? A Bíblia, então, fala que enquanto o Mardoqueu dorme, o rei não dorme. E Amã, ansioso por ver cumprido o seu desejo sobre Mardoqueu. Então, enquanto o Mardoqueu dorme, o Amã conspira, o rei não dorme e acontece o que está descrito aqui no texto. O rei pede para trazer o livro das crônicas ou conduzir até ele.
se leu o caso de que o Mardoqueu avisou sobre a conspiração de Bigtan e Teres, e o rei então faz a pergunta crucial, o que foi feito em relação a esse ato de Mardoqueu? Qual o benefício que se lhe fez? E os seus guardadores lá, os seus ajudadores disseram, nada foi feito. Então, isso já foi base para um outro momento de reflexão. E uma pessoa que às vezes ajuda alguém, se interessa por alguém, como Mardoqueu foi crucial na história do rei Assuero para que ele não sofresse o agravo que os dois eunucos planejaram, e tudo que ele fez não houve nenhum mérito no sentido de recompensa. E às vezes estou falando agora a você, ou você conhece alguém que um dia também teve uma boa ação para com alguém, mas o objetivo dessa pessoa, ou se não foi o objetivo, pelo menos foi a expectativa posterior de que alguma recompensa lhe fosse dada. Naquele tempo que falei sobre esse assunto, eu disse uma das expressões bíblicas e versículos que quando nós aceitamos recompensa dos homens, na verdade nós não as teremos de Deus, porque se fizemos para receber a recompensa dos homens e as recebemos ou a recebemos, na verdade já está cumprido o propósito. Mas quando agimos nesta vida em qualquer coisa e que a gente entenda estar fazendo em nome de Deus, para que o nome dele seja glorificado, então a expectativa da recompensa não está na mão do homem. A gente não olha para a mão do homem esperando vir a recompensa daquilo que a gente fez. Mas me permita dizer uma expressão, uma linguagem meio que figurada. Nossos olhos estão na mão do nosso Senhor, nosso Pai Celestial. Porque é das mãos dele que virá qualquer recompensa para nós. E na verdade, quando nós lidamos com Deus, a gente aprende uma coisa essencial, que na verdade eu não faço coisa alguma para ter uma recompensa de Deus. Tudo que eu faço, primariamente já recebi de Deus, porque não há nada de bom em mim que seja produzido em mim. Qualquer coisa boa que houver em mim ou em você já é uma produção do Espírito Santo. Então quem tem que ser honrado nessa história não sou eu nem você. Quem tem que ser honrado nessa história é o Senhor. Então qualquer coisa que façamos por conta disso que o Senhor trabalhou em nós, já é uma correspondência de toda a obra de Deus na nossa vida. Então eu não faço coisa alguma para com Deus para receber méritos de Deus. Eu tão somente o que eu faço já é uma correspondência daquilo que Ele fez de antemão por mim. Você pode compreender isso? Porque se a gente compreender isso, tudo que fizermos, como diz a Bíblia, vai ser feito aos homens como sendo por próprio Deus. Toda a ação nossa. Então não há mérito em nossas ações. Há mérito na bondade de Deus, na misericórdia do Senhor. E o que fizermos é tão somente uma correspondência daquilo que Ele já trouxe até a nós. Nesse caso, eu até lendo aqui o texto e vendo uma expressão do comentarista, ele diz que o Amã foi o puxador do cavalo. Se eu fosse dar título a essa mensagem, eu ia dar esse título: O Puxador do Cavalo, me referindo a Amã. Por quê? Porque nós temos aqui três personagens principais: o rei, o Amã e o Mardoqueu. Tem a esposa dele, tem os outros coadjuvantes, mas esses três principais, estou falando de pessoas, não da figura do Senhor, que é soberano, estava no controle de tudo. Eu tenho o mau hábito de, quando vou ler algo e começo a discernir, a raciocinar, eu gosto de ler a conclusão, para
conseguir entender qual é o mérito, porque a conclusão expressa o mérito daquilo que o escritor está dizendo. E quando eu li a conclusão desse texto, está escrito assim: quanta coisa mudou em Suzã em menos de 24 horas. Nosso Deus é grande e poderoso. Perdemos muito tempo com discussões e debates e às vezes fazendo o que Ele não nos ordenou fazer, no afã de resolver nossos problemas. O segredo é confiar no Senhor e viver com humildade, fazendo a sua vontade. Ele permanece no controle e sempre age no momento certo. Agora, enquanto eu estou lendo isso aqui para você, me veio claramente à mente que o Mardoqueu sempre esteve à porta do rei, estou anotando. E interessante que ele denunciou a conspiração contra o rei, foi descoberto, o rei não morreu, mas ele continuava à porta do rei, ele não saía dali. E talvez sugira para você que ele está à porta do rei, que é um ato de mendicância, mas não. A porta de cada cidade, a porta do rei era um lugar nobre, era um lugar especial. E o texto diz que, não obstante ao fato dele ter deixado de receber qualquer honraria pelo que havia feito, ele continuava ali. Ou seja, ele fez algo nobre, não recebeu recompensa, mas não mudou de atitude. Quantas pessoas fazem algo até legal, mas porque seu nome não saiu no destaque? Isso é muito comum na obra de Deus. O que eu falo não é um ataque a ninguém. De alguém fazer algo. Hoje mesmo estava ouvindo uma reportagem de uma pessoa que trabalhou na obra e se doou muito tempo. Em dado momento, colocaram outra pessoa na sua função, e aquela pessoa estava muito zangada. Eu estava pensando, se a pessoa fez para Deus, qual é o problema? A Bíblia diz que Deus não é injusto, está escrito em Hebreus, para esquecer do trabalho que fizemos em prol do Evangelho. Deus não é injusto, Deus tem tudo computado. E essa história é uma realidade. Muito embora o Mardoqueu não houvesse sido recompensado pelos homens, isso estava diante de Deus. E na hora certa, Deus faz com que o rei não durma, tem uma insônia, e aparentemente não havia motivação alguma para ele não dormir. O reino estava tudo bem, estava tudo direito, sem problema algum, pelo menos esteticamente. E a razão do rei não dormir era tão somente para ler as crônicas e rever a postura em relação a Mardoqueu, porque o texto diz, e o comentarista ressalta, que naquela mesma noite, enquanto Mardoqueu dorme, Amã trama sua morte numa forca que lhe fizeram, estava esperando a primeira hora do dia para pedir o rei autorização para enforcá-lo, e o rei e o Senhor intercepta esse desejo maligno do Amã, tirando o sono do rei, para que ele lesse o livro das crônicas e identificasse toda a história que eu já comecei a lhe contar. Então, quando vem as primeiras horas do dia, os três personagens estão ali, o Mardoqueu no meio, o Amã aqui querendo matá-lo e o rei aqui querendo honrá-lo. Olha isso. E aí se aflora, se mostra o que vai no coração de cada um. O comentarista aqui fala que o Amã tinha síndrome de imperador, que na verdade o que ele queria era a roupa do rei, o cavalo do rei e a coroa do rei. Ou seja, toda conquista que Amã tinha conseguido, prestígio popular, prestígio real, prestígio nacional, em todas as províncias, riquezas não lhe eram bastantes
porque o Amã é o tipo de pessoa insaciável. Você conhece alguém assim? Que é insaciável, não trabalha apenas por conta de trabalhar, de ter uma atividade, mas é insaciável o seu desejo de conquistar coisas, estuda não simplesmente pelo fato de conhecer, mas sobressair a pessoas e dizer o que fez, pessoas que incomodam se o seu nome não aparecer de certa forma. Você conhece alguém assim? Você é assim? A Bíblia então mostra que o que estava oculto às pessoas até o rei era um desejo insaciável em Amã de ser, crescer. Então, estava dentro dele o desejo de usar a roupa do rei, o cavalo do rei e ser o rei com a coroa à cabeça. Então, quando o rei diz o que se fará ao homem de cuja presença o rei se agrada, está claro no texto que o Amã julgou que o rei se referia a ele. Então, quando ele diz o que ele pensa que se há de fazer, ele está dizendo que ele queria aquilo. Mas ele não sabia que o rei queria honrar Mardoqueu, e Mardoqueu está nessa história como um inimigo do Amã, porque o Amã o tinha como inimigo. E a Bíblia então diz que ele próprio determina a sorte daquele que ele tinha por inimigo, quando ele diz o que o rei deveria fazer. E aí a gente vê no texto que se desnuda a ambição de Amã. E aí o comentarista nos traz um versículo de Provérbios que eu quero compartilhar com você. Provérbios capítulo 16, versículo 18 e 19. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir os despojos com os soberbos. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir os despojos com os soberbos, ou seja, as pessoas que maquinam o mal, que ajuntam coisas que pegam de outros, depois o bando se junta para dividir. Esse desejo de ser, esse desejo de aparecer, de controlar, está intrínseco em todo ser humano que não se domina ou que não tem o domínio do Espírito Santo. Na vida secular, na vida pública, na vida política, isso aparece demais. Nosso país vive em pé de guerra, tão somente ou também de uma forma muito acentuada por conta de pessoas que querem ter o poder, o mando. Eu volto a dizer, o que disse ontem, nós estamos numa época de eleição, um período eletivo no nosso país, e a maioria você percebe que elas não estão envolvidas nesse ato eletivo para beneficiar ou fazer com que os recursos cheguem aos necessitados ou naquilo que se é necessário fazer. Existe uma gama muito grande, um número muito grande de pessoas que a soberba lhes domina. Quer ter as suas fotos nos quadros, como aquela galeria de presidente, de gente que governou, gente que fez isso ou aquilo, para que alguém um dia olhe e veja lá a sua foto, veja o seu nome, porque eles reputam ser isso uma honraria. Mas essa honraria diante dos homens, ela é efêmera, ela é passageira, ela não é permanente. E os períodos de vida humana, eles são cíclicos, né? A vida humana é um ciclo de êxito, de não êxito, de fama, de não fama, de saúde, de não saúde. Então, tudo isso é muito efêmero, muito passageiro, não é permanente.
E quando se busca esse tipo de mérito, esse tipo de honra, cai-se na cilada do próprio diabo, do próprio Lúcifer, que quis ser maior que Deus. Então, quando a gente obedece a palavra que diz que inicia dizendo que a soberba vem antes da ruína e que a altivez de espírito vem antes da queda, e que o melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir despojos com os soberbos, é porque é uma verdade aplicada da palavra de Deus para nós. E no contexto, no chamado puxador do cavalo, nós temos aqui um preâmbulo já encaminhando para o final, que diz assim: é preciso considerar sempre que honra não se exige, se recebe com humildade. Todas as pessoas que fazem algo e elas querem imediatamente a composição da troca, mostra o objetivo pelo qual as pessoas fizeram. E a gente percebe, se a gente for analisar a vida humana, que os relacionamentos parece que eles partem de uma constante troca. Eu faço isso por você e exijo isso de você, porque você faz isso para mim e exige isso de mim. Então, na verdade, se percebe que as ações das pessoas não são meritórias, não há um mérito, mas existe uma troca, porque logo vem exigência imediata após a pessoa fazer algo. E dentro desse texto, diz que presumir-se digno de honra é uma das manifestações de soberba e orgulho. Então, todas as vezes que eu acho que me faltou a correspondência daquilo que eu fiz, a devida consideração, o que o comentarista está dizendo aqui, que isso é um tipo de manifestação de soberba e de orgulho, porque fala do mérito para com a proposta daquilo que eu fiz. Então, o que está intrínseco neste texto, nessa história, é o cuidado de Deus. É Deus no controle de tudo. Nada escapa das mãos de Deus. É preciso que eu entenda que a minha vida está nas mãos de Deus e que você também. Isto é a maior segurança para nós. Como disse, o Mardoqueu não deixou de fazer o que sempre fez. Porque alguém não lhe honrou, ele deixou passar. Talvez ele até entendesse que deveria ser honrado ou porque era uma tradição ser honrado quando alguém tivesse um ato tão corajoso e nobre como ele teve. Mas isso não mudou a sua atitude. Ele continuou fazendo as mesmas coisas, interessado pelas mesmas coisas. Eu poderia levar mais 10 minutos falando sobre essa história, e aqui tem coisas relevantíssimas. Mas se eu não trouxer essa história para mim, de que adianta? É preciso que eu e você entendamos que, tendo ou não atos de honraria no plano humano, essas coisas não podem mudar o nosso coração, não podem mudar a nossa atitude. Eu estou olhando diretamente para a câmera agora para falar a você. Você pode ter ficado triste ou decepcionado com alguém, porque seria a coisa mais correta da outra pessoa fazer, considerar a sua ação e, no mínimo, falar algo a respeito. Mas eu quero lhe dizer que às vezes as coisas são furtadas da reação das pessoas, não porque as pessoas querem, porque há um momento de desatenção. Isso pode ter acontecido de mim para com alguém ou de alguém para comigo. Pode ter acontecido. Mas ainda que todos esqueçam
ainda que o esposo não saiba retribuir a esposa e vice-versa, que os pais não saibam retribuir aos filhos e vice-versa, que o patrão não saiba retribuir ao funcionário ou vice-versa. Há alguém que sabe, e este é Deus. Deus não se esquece. E como diz uma expressão antiguíssima, não fica devendo nada a ninguém. Porque antes, como eu já falei, que alguém tenha alguma atitude nobre para com Deus, a teve ou a terá, porque o Senhor propiciou isso, porque a bênção do Senhor veio antes. Então esse texto, esse pensamento, esse raciocínio, é tão somente para que a gente entenda que Deus tem na sua mão a nossa vida. Ele tem tudo que diz respeito a nós. Aqui já no início da introdução, o comentarista diz que Deus sabe o que estará nos jornais de amanhã. Deus sabe de tudo e tem o poder sobre tudo. E porque sabe e tem, é inteligente da minha parte depositar a minha vida nas mãos dele, como também é inteligente da sua parte. Irmão, irmã, amigo, amiga, você que está frustrado por alguma coisa que aconteceu, vença isso. As pessoas não sabem recompensar dignamente, ou aqueles que esperam a recompensa, às vezes exorbitam, vão além da medida. Então, a prudência nos ensina a deixar tudo isso nas mãos do Senhor. Que o seu coração se recrie em Deus. Como eu disse, esse texto e o comentário aqui tem muitas vertentes. E poderíamos falar de muita coisa aqui, mas sem trazer para o nosso dia a dia aquilo que é para nós aproveitarmos, fica só na tese. Que esta graça, que esta glória do Senhor, que esta unção do Pai esteja presente na sua vida de uma forma muito oportuna. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.